O primeiro documento que fala sobre engenharia de produção é de 1955, tá? Quando o professor Rui Leme publicou um artigo chamado Espectro da Engenharia. Não, o Espectro da Tecnologia. Tá? E nesse artigo ele desenvolveu um modelo sintético, mas muito explicativo, que dizia o seguinte: países em diferentes graus de desenvolvimento aplicam mais ou menos recursos em desenvolvimento científico e tecnológico. Então, países com elevado grau de desenvolvimento podem investir em pesquisa pura, que é a busca do conhecimento pelo conhecimento. Países que estão num grau um pouco abaixo desse nível máximo de desenvolvimento não podem se dar ao, vamos chamar, luxo de investir em pesquisa pura, mas investem em pesquisa aplicada, aquela que já está um pouco mais próximo da utilização. Num nível um pouco mais baixo de desenvolvimento econômico, o país investe em desenvolvimento de tecnologia. Quer dizer, pega os resultados daquilo que já foi desenvolvido de pesquisa aplicada e procura transformar aquilo numa tecnologia que possa ser usado para benefício do ser humano. Tá? E, num nível mais abaixo ainda, tem aqueles países que ainda não tem nem condição de ter um desenvolvimento tecnológico próprio, mas já tem condições de, pegando tecnologias que já foram desenvolvidas em outros lugares, aplicar aquelas tecnologias no país. Para quê? Para produzir. E ele viu que o Brasil estava, mostrou, ele não viu, ele comprovou que o Brasil naquela época estava nessa fase de desenvolvimento econômico, onde poderia, a partir de tecnologias já existentes, começar a produzir. Só que para fazer isso precisava um profissional que tivesse as características A, B, C, D, E. E para ter essas características ele precisava aprender isso. E ele desenhou então a receita do que seria o engenheiro de produção. O professor Rui Leme quebrou a cara, porque ele estava focando esse profissional para trabalhar na indústria, mas aí o mercado, em geral, empresas de consultoria, o mercado financeiro, começou a ver que o cara que estava saindo aqui da escola, tinha uma cabeça única no mercado. Então, outros setores que não a indústria começaram a captar os nossos profissionais. O Rui Leme, muitas vezes eu associava de uma maneira bastante positiva a figura dele com a figura de um paizão. Ele era um tipo assim muito sui generis, né? O professor Rui, eu diria precocemente envelhecido, né? Ele, uma vez falando com os alunos, né, que ninguém tinha que ter medo de trabalhar porque o trabalho não mata ninguém, né? E ele sofria de insônia, então as horas úteis dele eram pelo menos umas 20 durante o dia, né? E aí alguém comentou, não mata, mas em compensação, olha como é que tá, né? Ele não tinha 40 anos ainda e já estava com uma aparência assim, bem mais. A cabeça dele era muito boa, né? Naquela época, né, os nossos recursos tecnológicos de produção de material para divulgação eram relativamente limitados, né? Nós contávamos no departamento, além daquela maquininha que rodava com um negócio a álcool e tal, não? Um mimeógrafo, né? Tinha uma máquina multilite, né? Que era uma matriz produzida à máquina de escrever, ela perfurava o papel, e aí então uma rotativa lá, e tchum, né? E então eu ajudei o seu Antônio Rigamonte, que era o nosso grande auxiliar aqui do Departamento de Engenharia de Produção, na produção física dessas apostilas, né, dos cursos de Engenharia de Produção, a distribuição das apostilas pelos vários pontos de venda, né? Foram feitos alguns pontos de inscrição em escritórios de professores, né? E um deles era no escritório da empresa de contabilidade e auditoria do professor Campilha. Ficava ali no centro da cidade, acho que era na Barão de Itapetininga ou 7 de Abril, uma das duas, né? Então,
enchi o DKV do meu pai de apostila para levar lá para o escritório do Campilha. Eu estava parado na Barão de Itapetininga, né, com o carro, o porta-mala e o banco de trás cheio de material que eu estava descarregando, né? E aí chega um guarda e pede para eu mostrar as notas fiscais, né? Porque eu estava entregando mercadoria em algum lugar, e mercadoria para ser transportada, ela tem que sair do estabelecimento com uma nota fiscal, né? Porque senão alguém está dando um banho aí no imposto e tal, né? Mas eu disse que não era um material para ser vendido, era um material que era para ser entregue gratuitamente, mas mesmo assim precisava nota fiscal e tudo mais, né? Mas consegui, à custa de um tanto de conversa aí, fazer com que o policial, o fiscal, deixasse barato, né? Porque eu já estava vendo que podia causar um problema muito sério para a Semana de Engenharia de Produção se o material que tivesse que ser entregue para os que estavam se inscrevendo lá não pudesse chegar às mãos deles, né? Uma fundação, ela precisa ter alguma entidade que a institua, tá? E então, no Estatuto da Fundação, está como instituidora uma entidade que não tem personalidade jurídica, que é o corpo docente do Departamento de Engenharia de Produção, tá certo? Mesma coisa dizer, é a torcida do Corinthians, tá certo? Que não é não tem uma personalidade jurídica própria. E o professor Campilha preparou então a minuta, né, a primeira minuta do Estatuto, e quando ele trouxe para a reunião, Fundação Rui Aguiar da Silva Leme, o Leme ficou muito bravo. Ele não admitia que se desse nome de pessoas vivas a instituições. Quando eu morrer, tudo bem, mas enquanto eu estou vivo, não. Então vai ser o nome de quem, o nome de quem? E ele lembrou, então, muito bem do sogro dele, professor Carlos Alberto Vanzolini, pai da dona Maria Alice, com quem ele se casou, pai do Paulo Vanzolini, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E o Carlos Alberto Vanzolini tinha sido catedrático da cadeira de Economia, Estatística e Organização Industrial, que é o germe em torno do qual foi montado o Departamento de Engenharia de Produção e com quem o Rui Leme havia trabalhado, né? O Rui Leme tinha sido assistente do Carlos Alberto Vanzolini. Então, o Carlos Alberto Vanzolini já estava falecido e ele lembrou, então, de homenagear Carlos Alberto Vanzolini, daí, então, surgiu a Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini, ela é identificada visualmente através de um logotipo. Você conhece a história do logotipo? Não, como é? Eu conheço porque fui eu que criei. Então, Não, eu achei falta, né, na época que eu era presidente da Fundação Vanzolini, de uma identidade visual, né? E então eu estava brincando, né, com formatos, tá? E na época um cara que trabalhava comigo na Fundação Vanzolini, ele me deu um negócio assim, num pedaço de papel, que tinha uns blocos escritos assim, em pretos, né? E se você procurasse obter algum sentido daqueles blocos, você não ia conseguir. Agora, se você olhasse não o bloco, mas considerasse aquilo como quase um negativo de uma imagem, você via que estava escrito uma palavra. Na época era, me lembro, a palavra fly. Eu achei aquilo interessante. Então eu comecei a brincar com o F e com o V da Fundação Vanzolini, desenhando assim um F e um V, aí depois apagando o F e o V e sobrou aquele miolo. Eu achei aquele miolo tão bonito. Falei, olha, estou propondo isso daí, estou propondo não, né? Eu era presidente, eu mandei imprimir, pô.